Olá, queridos, queridas, tudo bem? Continuamos a leitura do livro Dramaturgia della Direzione de Escena, do diretor argentino e encenador Cipriano Arguello Pitt. Estamos no capítulo número 5. Hoje, o penúltimo título, o penúltimo vídeo, o título Ressonâncias. Preparados? Preparem sua água, seu café, seu vinho, sua salada de frutas ou o que quiserdes. Desconectem-se das redes sociais e vamos ao texto. Ressonâncias. A palavra sempre conduz a estranhas ressonâncias que afetam nossa imaginação poética. Uma palavra é suficiente para despertar inúmeras imagens criativas e a combinação delas permite criar mundos complexos. As operações que se realizam na construção de uma peça colocam em questão o próprio ponto de vista e a construção de uma poética pessoal. Penso no trabalho do diretor como uma escrita da cena. Por isso, os procedimentos da dramaturgia são interessantes para o desenvolvimento da cena. O que aparece é um problema de naturezas, mas elas compartilham o mesmo propósito: criar sentidos. O valor do procedimento equivale a conhecer certas técnicas pelas quais se pode construir sentido, modos de fazer as coisas, de associar atividades a um fim, a encenação. Assistimos a um novo desenvolvimento do ofício e a sua revalorização. Contudo, uma das possíveis críticas ao teatro contemporâneo aponta para o fato de que algumas experiências permanecem submersas no mero mecanismo pelo qual são produzidas, tornando visível apenas o procedimento em si. Contudo, talvez não ter o que dizer de antemão seja uma posição de criação possível e honesta, onde o que está em jogo são os procedimentos pelos quais o teatro é feito. Paco Jiménez, em Arguello Pitt 2006, disse que, para ele, construir uma peça era como montar um quebra-cabeça do qual não tinha imagem prévia. É possível que o significado seja encontrado no próprio desenvolvimento do exercício e não antes. Grande parte da dramaturgia não se propõe a partir de um texto anterior, mas sim investiga a elaboração de sentidos através dos mecanismos com os quais a cena é construída, ou como diz um antigo provérbio maori, quem constrói uma casa é por ela construído. A disposição dos elementos cria em si disposições para as quais a escolha de um procedimento e a associação a outros gera um sistema. A partir de um simples movimento, os outros se transformam. Não há começo, apenas a marca de um começo. Não há fim, apenas o limite imposto. A atividade pode ser contínua como uma obra que deriva de outra obra. O movimento no interior da obra funciona por ressonâncias. Os diretores costumam dizer: o trabalho exige. Em 1970, Rodari representou graficamente a ressonância como uma pedra caindo em um lago. Diz o seguinte: se atirarmos uma pedra, um seixo, um pedregulho num lago, produziremos uma série de ondas concêntricas na sua superfície que, alongando-se, afetarão os diferentes obstáculos que se encontram no seu caminho. Uma erva flutuante, um pequeno barco de papel, a boia da linha de pescador, objetos que existiam cada um por si e que antes eram calmos e isolados, agora estão unidos por um efeito de oscilação que os afeta a todos. Um efeito que de alguma forma os colocou em contato, os relacionou. Outros movimentos invisíveis propagam-se em direção ao fundo, em todas as direções, enquanto o canto ou seixo continua a descer, afastando as algas, assustando os peixes, provocando sempre novas agitações moleculares. Quando finalmente atinge o fundo, agita o lodo, atinge objetos anteriormente caídos e esquecidos, altera a areia, cobrindo alguns desses objetos e descobrindo outros. Inúmeros eventos ou microeventos acontecem em um espaço de tempo muito curto. Mesmo que tivéssemos vontade e tempo suficientes, talvez não conseguíssemos gravar todos eles. De forma não muito diferente, uma palavra dita inesperadamente, lançada na mente do ouvinte, produz ondas superficiais e profundas. Aciona uma série infinita de reações em cadeia, envolvendo sons e imagens, analogias e recordações em sua queda, significados e sonhos, num movimento que afeta a experiência e a memória, a fantasia e o inconsciente, e que é complicado pelo fato de a própria mente não atender impassivelmente à representação. Pelo contrário, intervém continuamente para aceitar ou rejeitar, igualar ou contrastar, construir ou destruir.
Cita Rodari. O movimento consiste em conectar o que à primeira vista parece desconectado. Uma operação a qual a dramaturgia recorre constantemente é a noção de dissociação, que Cartoon retira de Kessler e que funciona como técnica para impulsionar a criatividade. Kessler pensa que uma ideia nova é a combinação de elementos existentes. Estas não aparecem como novas pela sua inexistência anterior, mas pela capacidade que temos de relacionar o que não tínhamos relacionados até agora. Rodari menciona um procedimento semelhante e o chama de emparelhamento fantástico. Consiste na associação de dois ou mais elementos que, quando combinados, produzem tensão entre eles, gerando uma terceira coisa. A combinação obriga a forçar a imaginação e construir relacionamentos onde antes não existiam. Quanto mais estranha a combinação, ou seja, envolvendo elementos de natureza diferente, maior deve ser o esforço para relacioná-los. Um princípio de oposição por falta de semelhança e não por proximidade. A tensão compreende forças que se opõem e criam conflitos. Alguma estranheza é necessária. Rodari insiste no sentido do deslocamento, pois esse forçamento se afasta da estabilização narrativa. Cartoon diz: o aparecimento premeditado ou casual de uma segunda imagem, personagem ou contexto costuma nos surpreender por rasgar essa tela ao surgir, cortar por dentro, para o lado fecundo do devaneio. É claro que não se trata de um sistema grosseiro de adição. Aqui não há soma das partes, mas sim uma conexão, um processo de fusão, fluxo e fundação que retorna como um novo material em sua mistura, uma dissociação em sentido pura. O diretor, a diretora, os diretoros que assumem trabalhar com materiais heterogêneos têm o poder de associar, vincular e relacionar o que não foi pensado anteriormente. Insistimos que as ideias não são aquelas que se levam ao teatro, eles são o que o teatro produz. Se não fosse assim, a cena seria uma demonstração de conhecimento, enquanto o teatro nos revela enquanto diretores. Ficamos por aqui. Não deixe de acompanhar o próximo vídeo, Dramaturgia da Cena, que é o último título do livro de Erguelo Pitt. Um abraço, até a próxima!